Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal. E se por muitos anos a música pop mainstream e o dito indie eram gêneros bem distintos, hoje em dia há uma linha bem tênue entre eles, e um dos principais responsáveis por aproximar esses dois mundos tem nome e sobrenome e atende por Jack Antonoff. Um dos produtores mais populares da atualidade, apesar do som assinado por Jack ser voltado para um público bem específico, suas colaborações com alguns dos nomes mais relevantes do pop mundial não deixam passar despercebido, e a essa altura você certamente já deve ter esbarrado não por um, mas por vários trabalhos feitos por ele. Responsável por alguns dos álbuns de maior impacto na última década, como 1989 e Folklore da Taylor Swift, Melodrama da Lorde e Norman Fucking Rockwell da Lana Del Rey, eu acho que é indiscutível que ele teve um grande papel em como, em partes, a música pop se moldou nesses últimos anos, mas nem tudo também são flores, e nesse momento Jack meio que se encontra numa posição não tão confortável com o público e a imprensa. Suas últimas produções têm sido frequentemente criticadas pela padronização como elas soam, fãs do pessoal com que ele produz com maior frequência pedindo para que ele se afaste um pouco dos seus próximos trabalhos, veículos como a Pitchfork colocando ainda mais lenha na fogueira e comparando a sua personalidade com a de um personagem soço de Gossip Girl, e tudo isso meio que soa um pouco estranho, porque como alguém que desde a sua ascensão sempre foi tão aclamado, de uma hora para outra virou esse vilão do pop. Se você chegou aqui por fora de todo esse rolê, a gente vai reunir todos os principais fatos por trás dessa história, e se você já tá aí acompanhando o assunto, a gente também vai tentar analisar o que parece ser coerente e o que soa como histeria por trás de todas essas críticas. Antes da gente começar, só deixar aqui aquele lembretezinho de sempre, de deixar o like aí no vídeo para não esquecer depois, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e... Vamos lá! Jack Antonoff se tornou mundialmente conhecido como um dos integrantes da banda Fun, que mesmo tendo durado pouco tempo em atividade, conseguiu deixar sua marca, emplacando vários hits no comecinho da década passada, e além de assinar as produções do trio, não demorou muito para que ele começasse a explorar esse seu lado como produtor com outros artistas. Ainda na época em que o Fun estava em atividade, Jack já trabalhava com nomes como Carly Rae Jepsen, Christina Perri, Sara Bareilles, com quem ele provavelmente criou seu primeiro hit como produtor ao assinar o single Brave, e a própria Taylor Swift, para quem ele produziu em 2013 a faixa Sweeter Than The Fiction para a trilha sonora do filme One Chance. Após o Fun anunciar em 2014 um hiato indefinido, que dura aí até hoje, mais de 7 anos depois, o Jack criou a sua própria banda, o Bleachers, onde além de produtor e instrumentista, ele também é o vocalista principal, e apesar de não ser uma banda que faz músicas para estar lá no topo dos charts, foi essencial para que a sua identidade artística continuasse sendo propagada e chamasse a atenção de cada vez mais pessoas. Resumir o Bleachers apenas como uma vitrine é até um pouco desrespeitoso, então não vamos fazer isso aqui, porque é uma banda bem legal, tem os seus próprios fãs, eu gosto bastante, faz as suas turnês e tudo mais. Porém, o Jack sempre foi uma pessoa cheia de contatos. Aos 9 anos, o menino já era convidado para o VMAs e tirava fotos com Fiona Apple. E mostrando que a sua influência nos bastidores já era bem grande assim que ele iniciou esse seu projeto solo, vamos dizer assim, foi que apenas alguns meses após o lançamento do álbum de estreia do Bleachers, o Stranger Desire, ele ganhou todo um relançamento com quase todas as músicas, 11 das 14 músicas, sendo regravadas por um baita time que incluía Sia, Charli XCX, Carly Rae Jepsen, Tinashe, Sara Bareilles, Mud, entre outros. E até pegando esse ponto como gancho, algo que a gente já pode destacar, pois provavelmente vocês vão perceber aí ao longo do vídeo, é que o álbum de estreia do Bleachers foi inteiro regravado apenas por mulheres, e apesar de no seu currículo Jack ter trabalhos com outros artistas masculinos, como Troye Sivan e o rapper Kevin Abstract, para quem ele produziu todas as faixas do terceiro álbum de estúdio dele, o Arizona Baby, é bem notório que o Jack tem uma abertura bem maior para trabalhar com artistas femininas. Isso é algo que eu imagino que todo mundo que o conhece já tenha percebido, mas em uma entrevista de 2017 para o jornal The Guardian, ele explicou um pouco melhor o motivo por trás disso. Abrindo aspas, de nenhuma forma eu me sinto como uma mulher, mas quando eu escrevo, eu não penso em Lou Reed ou David Bowie. Eu penso em Kate Bush, Bjork ou Fiona Apple. Eu sempre fui extremamente atraído por cantoras que são brutalmente honestas. O trabalho delas sempre foi muito mais atraente para mim do que as firulas que compositores masculinos fazem para esconder e mascarar suas emoções. O fato do álbum de estreia da banda dele ter sido regravado inteiro por outras mulheres sem precisar de nenhum tipo de adaptação nas composições já meio que mostrava que a linha de composição dele era meio que sem gênero, vamos dizer assim. Logo, não é tão difícil imaginar porque tantas artistas femininas, principalmente aquelas que a gente sabe que não vão aceitar qualquer coisa, têm essa conexão tão fácil com ele.
So come a little closer. There was something I could tell you. Mas bom, qual é o som do Jack Antonoff e por que é que vem se criando tanta polêmica em torno do trabalho dele? Na verdade, a palavra certa talvez seja ranço, porque polêmica, se a gente for parar pra olhar, né? Não tem nenhuma. Em 2014, após assinar 3 faixas do apoteótico álbum de transição da Taylor Swift pro pop com 1989, e em 2017, ser o responsável pela produção de todas as faixas do super aclamado melodrama da Lorde, o portal de notícias The Ringer nomeou Jack como uma cura ao Dr. Luke, que anos antes praticamente determinou a estética do pop assinando alguns dos maiores hits de Katy Perry, Rihanna, Kesha, Miley Cyrus e incontáveis outros. Vocês aí ainda devem lembrar da era Dr. Luke comandando o pop. E assim, é bem visível que Dr. Luke e Jack Antonoff têm assinaturas bem diferentes, mas chegando em 2021, o que antes era motivo de apenas elogios, agora vem se tornando uma das principais razões das críticas a ele. Synths dos anos 80, acordes nostálgicos e refrões crescentes. Não tem como negar aí, né, que tem uma certa fórmula por trás dos principais hits pelo qual o Jack é melhor lembrado por ter produzido. Mas por que só agora essa assinatura dele parece ter se tornado um incômodo? Bom, é normal que o que antes era novidade com o tempo passa a se tornar um pouco mais rotineiro e uma hora começa a cansar, mas ainda que versatilidade não seja aí o ponto mais forte dele, o cara também não é como se fosse um produtor de uma nota só. Os trabalhos que ele assinou para FK Twigs no Madeline e para St. Vincent no There Is Home têm uma estética bem distante do que ele fez, por exemplo, para Taylor no Lover ou para Pink no Beautiful Trauma. Só que por outro lado, também não tem como negar que às vezes chega ali uma hora que duas pessoas totalmente diferentes lançam algo que soa bem similar, e daí quando você para olhar o que aqueles trabalhos têm em comum, é o nome do Jack por trás. Pegando um caso bem recente pra gente ter como um exemplo, foi quando a Lorde lançou a música Stone at the Nail Saloon, e os principais comentários sobre ela era de que a faixa tinha ali uma energia muito parecida com a do último álbum da Lana Del Rey, o Chemtrails Over the Country Club, que por sua vez tinha uma produção não tão distante assim do Folklore da Taylor Swift, lançado no ano passado. O que todos esses projetos têm em comum foram todos assinados por Jack Antonoff num intervalo de poucos meses de diferença. Talvez a pandemia tenha influenciado nesses últimos meses para as produções dele vir nesse tom mais terreno? Talvez. Mas por outro lado, é até um pouco curioso notar que quando o fã não gosta de algo, geralmente a culpa vai toda pro produtor, mas daí quando vem um hit ou algo que ele gosta, o mérito não costuma ser terceirizado, né? Um dos tópicos levantados pelo artigo da Pitchfork, que acabou dando bastante visibilidade a essa rinha que até então a gente via mais pelo Twitter e fóruns da internet, é de que o Jack, conscientemente ou não, propositalmente ou não, estava impondo o som dele nas artistas que ele trabalhava. E assim, essa pra mim é uma afirmação um pouco difícil de ser levada a sério, pois meio que dá a entender que nomes como Taylor, Lana, Lorde, St. Vincent, Pink estão aí sendo vítimas daquele típico caso de gravador ou produtor que determina o que o artista tem que lançar. E sinceramente, eu não consigo olhar para nenhuma delas no ponto que elas estão hoje, no tamanho da carreira que elas têm, e sendo obrigadas a lançar algo que elas não querem só porque alguém tá mandando. Alguém como Jack Antonoff. Ainda considerando que foram feitos por pessoas diferentes, pega esses dois artigos, o da Pitchfork e o do The Ringer, e coloca eles lado a lado, separados por 4 anos de diferença com que cada um foi escrito. É até um pouco louco, porque meio que dá pra perceber que adjetivos podem simplesmente ser utilizados da forma como cada jornalista quer aplicar eles. Tipo, se em 2017 o Jack era elogiado por conseguir trazer, com a visão dele, novas perspectivas pro trabalho com a galera que ele produz, hoje essa visão dele é vista como limitada e responsável por pasteurizar o som das mesmas pessoas com que ele trabalhava lá atrás. Só que aquilo, né? Por que é que quando o fã gosta, ele rasga todos os elogios à Fave dele por ter sido perspicaz, por ter pensado fora da caixa, por ter sido criativa, mas quando ele não gosta ou quando flopa, ela era vítima de um produtor que só faz a mesma coisa pra todo mundo. E assim, eu só tô puxando mais pra esse lado do que o público, do que a internet, do que a imprensa tá falando sobre ele recentemente, que ele precisa tirar férias, que ele tá saturando tudo e etc. Porque se a gente for puxar pra o que as pessoas que realmente trabalham com ele têm a dizer sobre o Jack, todo mundo é só elogios pro cara. Às vezes o pessoal perde um pouco a mão na hora de separar o artista da pessoa e acaba fazendo assim uma verdadeira demonização por algo que não tem nada a ver. Voltando no artigo da Pitchfork, eles meio que sugerem, assim, dá pra perceber a malícia que eles colocaram no texto de que
o Jack guarda os álbuns da banda dele para ser lançados apenas quando algum A-list com quem ele trabalhou também vai lançar algo. Como, por exemplo, Gone Now, que saiu em 2017, próximo dos lançamentos do Reputation da Taylor e Melodrama da Lorde, e agora o Take Off Sadness of a Saturday Night, saindo apenas algumas semanas antes do Solar Power. Tipo, às vezes até parece que virou assim uma birra pessoal, com tentativas de achar evidências para comprovar uma tese. Mas, para não desconsiderar tudo, como um veículo de grande importância, as críticas ao trabalho dele são válidas, independente de quem vai concordar ou não. Além de todo esse pessoal que a gente já citou por aqui, Jack também trabalhou nesses últimos meses com nomes como Clyro, Phoebe Bridgers, Sia, The Chicks, entre outros, e algo que, diferente de outros grandes produtores que ele ainda não tem, é uma equipe que assine por ele quando ele não tem muito tempo de trabalhar diretamente com uma pessoa. Nem sempre uma música produzida por, sei lá, Stargate foi necessariamente produzida pelos dois, mas às vezes pelo time Stargate. Mas no caso do Jack, ele que ainda vai lá pessoalmente trabalhar com cada uma das pessoas e às vezes a criatividade pode ficar um pouco limitada pelo excesso de trabalho. Nos últimos meses, a presença de Jack Antonoff é sentida até quando a gente nem percebe, até quando a gente nem sabia, como no caso de Deja Vu, da Olivia Rodrigo. Mas ainda que a assinatura dele não vá tão longe como a de um Max Martin, por exemplo, que a gente já viu indo de Taylor Swift com Ready For It e Shake It Off, a Ariana Grande com No Tears Left to Cry, a Pink com So What, a The Weeknd com Take My Breath e Blind Lights. Olha só como ele vai em extremos bem distantes, né? No fim do dia, não é como se o Jack ou o som dele tivesse menos valor, e é aquela premissa de sempre, né? Trabalha com ele quem quer, a pessoa que quer ter no seu repertório aquilo que ele é melhor conhecido por entregar. Talvez esses comentários de que ele impõe o som dele venha de um lugar de defesa quando alguém não curte o trabalho de algum artista que ele já gosta, mas isso acaba caindo em um outro ponto, que é indiretamente afirmar que a pessoa não tem autonomia sobre o que ela está fazendo. Esse tópico chegou até a Lorde, que numa entrevista para o The New York Times nessa quinta-feira, 12 de agosto, rebateu esse assunto dizendo, abrindo aspas, "Eu não fiz um disco de Jack Antonoff. Eu fiz um disco da Lorde e ele me ajudou na produção e nos arranjos. Dar a ele essa quantia de crédito é, francamente, para mim, insultante." Se ele não se reinventar, pode ser que com o tempo ele comece a ficar um pouco para trás, que o pessoal com que ele trabalha hoje comece a procurar outros produtores, o que provavelmente vai acontecer, né, independente de qualquer coisa, e ele fique ali marcado apenas por esse indie pop com um sintetizador? Pode ser. O Timbaland, por exemplo, já foi bem maior do que ele é hoje. Mas há um paralelo, né, entre não gostar das músicas dele, do som dele, das produções dele e tentar pintar o cara com suposições mirabolantes, né? O que vocês acham de Jack Antonoff, das produções dele ou até do som dele? Falem aí nos comentários. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa o like, se inscreve aí no canal se ainda não for inscrito, compartilha aí com o pessoal, aquele esqueminha. Beleza? Por hoje é isso e vamos nessa.